Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Emmanuel vem comentar na lição 3 do livro Pão Nosso, o arado. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Emmanuel vem aproveitar uma lição simples, como ele mesmo diz, de arado. Jesus se refere ao arado para, nessa lição específica, fazer um sinônimo com responsabilidade. E, gente, nunca é demais a gente lembrar quem aí já pegou numa pá, num ancinho, né? E a gente aqui na cidade normalmente não pega no arado. Mas todo mundo sabe o que é capinar, o que é arrancar mato, o que é limpar o quintal de alguma maneira, né? E a gente sabe que são instrumentos que são duros, são instrumentos que, pelo menos na minha infância, eram muito utilizados como uma maneira muito comum mesmo, porque na nossa infância, né, da minha geração, as ruas não eram asfaltadas, a gente tinha terrenos grandes e que a gente jogava bola no mato, tinha muitas árvores frutíferas, a gente tinha que ficar limpando as folhas, então era muito comum acontecer isso, e é um trabalho tão pesado que normalmente, até naquela época, a gente procurava alguma pessoa para estar pagando a pessoa para estar fazendo aquilo para a gente, porque cansa mesmo, né? Você, na hora que você vai arar a terra, você vai encontrar pedra, você vai encontrar um monte de coisa, você vai ficar dando com aquele negócio de metal, aquela madeira que é rústica, né? Que é o cabo da enxada no chão. E o arado ainda acaba sendo uma coisa até maior, né? Especificamente usado ainda nas roças, né? Nos lugares mais de campo. Mas como Jesus começou a sua vida no meio do homem do campo mesmo, na vida do campo, ele vai utilizar o arado. Então ele vem falar para a gente, né? Ninguém que lança a mão do arado e fica olhando para trás é apto para o reino de Deus, né? Lançar mão do arado. O que é lançar a mão do arado? Deixar o arado de lado. E ele vem falar para a gente, ó, vamos pegar agora, a partir desse momento, e falar assim, ó, arado da responsabilidade para a gente na luta edificante, porque, gente, mexer na terra de si mesmo não é fácil, não. Tem que ter uma coragem muito grande, uma determinação muito grande. Porque o trabalho, ele está aí para a gente. Como é que é o trabalho? Porque começa no autoconhecimento. Como é que eu faço para me autoconhecer? Eu preciso ter uma base de comparação. E a base de comparação mais segura acaba sendo o próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus mesmo. Então você começa a ler o Evangelho, identifica aquilo que ainda está desafinado em você e vai identificar um monte de coisas, que a gente começa a ler aquilo ali e a gente vai ver que aquilo ali é o segredo da felicidade, a gente só está fora do caminho da felicidade enquanto está desobedecendo aquilo ali, tendo comportamentos contrários àquilo que está sendo pregado ali, ensinado para a gente, né? Mas a gente começa a identificar e fala, peraí, aonde está a pedra da terra que existe em mim ainda, da minha terra? E eu, por exemplo, aqui, ó, eu de maneira muito particular, nunca tive o menor constrangimento de falar isso. Eu elegi as minhas pedras aqui do arado. Agressividade, sensualidade,
gula. Eu falei, não, eu vou dar uma atenção especial a esses pontos em primeiro lugar. A hora que eu conseguir resolver, não digo nem 100%, mas mais de 90% desses pontos, é claro que vão aparecer outros pontos, vai sempre aparecer outros pontos. A gente vai botar aqui, pode sempre produzir mais, é preguiça, a gente pode estar sempre aproveitando mais as nossas horas para trabalhar mesmo, para fazer alguma coisa de útil, a gente pode estar sempre cobrando cada vez mais excelência da gente. Mas a gente vai pegando aqueles que são os mais imediatos, mais emergentes, mais urgentes para serem tratados. E aí a gente vai começar na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Porque qual é o prejuízo grave? É você reconhecer que você teve a oportunidade e jogou fora a oportunidade. Isso é um prejuízo grave, é um prejuízo muito triste para a gente. Então ele bota aqui, meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caem o tempo todo, porque a gente vê que é um pai que não está querendo condenar ninguém, está sempre dando novas oportunidades. E é lógico, dentro dessas novas oportunidades tem que vir uma lição de maneira que corrija. Por isso que às vezes a gente sofre, a gente chora, a gente passa por situações complicadas também. Mas ele vem falando para a gente, vamos pensar nessas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós, para o nosso espírito, no sol do amor, adubos preciosos que temos recusado, né? Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus, porque um arado ele promete, fica para a gente, serviço, é um trabalho para a gente, disciplina, porque todo mundo tem que ter disciplina, a maioria de nós somos muito indisciplinados aqui na Terra e a gente sofre muito por conta da nossa indisciplina ainda. A hora que a gente consegue botar um pouquinho só de disciplina no nosso trabalho, a gente consegue ver que a gente consegue obter êxito, um monte de área, porque a maioria de nós aqui na Terra não tem disciplina. Aflição, é claro, aflição, porque você está saindo da zona de conforto e você vai estar com as garras do ego, porque são as garras do ego e as garras da vaidade te prendendo cada vez mais, te puxando. Tem que ter coragem, não é uma coisa fácil. A comparação é muito boa, mas a gente pode dizer aqui que o arado de si mesmo é muito mais pesado do que o arado da terra. Mas a comparação é muito boa. E ele vem dizer para a gente aqui, para aflição e cansaço. Tem momentos que a gente se sente cansado mesmo, que a gente se sente precisando de renovação de energia, precisando de respirar um pouquinho. Tem momentos que isso vai acontecer mesmo, isso é normal no ser humano. Agora, quando a gente tem essa noção, né, dentro daquela frase famosa do Chico, a todo mundo eu dou o direito de ser como quiser, de pensar como quiser. Agora a mim eu tenho que dar um dever de me cobrar a cada dia ser um pouquinho melhor. Eu tenho que ser um pouquinho melhor. Tem coisas que insistem, o nosso instinto mais primitivo ainda vem falar muito mais alto, né? E quando a gente fala instinto mais primitivo, a gente pode falar que é engraçado, né? Os três, agressividade, sensualidade, gula, são parte do instinto mais agressivo, ou mais primitivo, né? Porque os selvagens fazem esses três também. Tem a agressividade para salvar a vida, né? O impulso da reprodução e o impulso para se alimentar. Tem esses três. Né? Então é uma dificuldade muito grande, porque a gente está lidando com uma coisa que desde que a gente ainda não era espírito ainda, a gente ainda estava naquela fase de princípio inteligente ainda, a gente tem esses três aí no caminho. Então o que acontece? A gente está na fase agora que a gente está antevendo o lado espiritual, a gente está começando a ver como é a vida dos anjos, como é que é a vida desses espíritos que estão aí o tempo todo trabalhando, se dedicando, renunciando. Eu acredito até hoje, sinceramente, de fundo do coração, que a palavra renúncia, ela só cabe pra gente. Para eles não cabe mais, para eles já é uma coisa normal. Eles já descobriram que o segredo da vida é esse mesmo, é você adquirir conhecimentos para estar colocando os seus conhecimentos à disposição da coletividade, fazendo a diferença para a coletividade. Então para eles não tem mais renúncia, para eles agora tem prazer, tem alegria de estar servindo e alegria de estar vendo as sementes que são plantadas brotarem. Essa que é a ideia. Vamos fazer a comparação, já que a comparação foi feita no Homem do Campo, né? As sementes que são plantadas a cada palavra que a gente diz, ou então a cada vez que a gente coloca as mãos mesmo para trabalhar, né? Daqui a pouco elas florescem, e quando elas florescem é uma alegria para todos nós, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.